Olá, meninas, boa noite a todas, sejam todas muito bem-vindas a mais um Happy Hour da Estética. Hoje, terça-feira, vamos falar um pouquinho sobre inflamação crônica e também falar um pouquinho sobre os hormônios. Bom, para começar a nossa live, como sempre, eu trouxe aqui uma palavra pra gente, tá? Que tá em Filipenses 4:6, que eu gostaria de ler aqui para vocês antes de começar, tá? Fala assim: não se inquietem com nada. Não se inquietem com nada. Apresentem a Deus todas as nossas necessidades. Apresentem a Deus todas as necessidades de vocês através da oração e da súplica em ação de graça. E o que essa palavra fala, né? Fala do encorajamento, né, dos cristãos, né? Nós que acreditamos em Deus, pra gente se encorajar e pedir a Deus, né, como oração, aquilo que a gente quer, o que a gente acredita. Então eu trouxe essa palavra para vocês, que está aqui em Filipenses 4:6. Boa noite, sejam todas muito bem-vindas. E aí já compartilha a live aqui para as colegas de vocês, para os profissionais de saúde e de estética que estão aqui com a gente. Hoje nós iremos falar sobre inflamação crônica, tá? E falar um pouquinho sobre a parte hormonal. A live seria um pouquinho maior, né? Mas eu entendo que o Instagram ele derruba a maioria das lives que passam depois de 1 hora. Vou tentar ser breve aqui com todas vocês. Bom, como eu sempre falo, vou me apresentar para quem não me conhece, para quem está aqui a primeira vez. Eu sou a doutora Daniele Durso, sou especialista em saúde integrativa no tratamento de melasma, tá? Hoje nós iremos conversar sobre um tema que está na base de todas as disfunções de saúde e de estética, que é a inflamação, tá? A inflamação crônica, e ela impacta muito a saúde. Nós iremos falar sobre isso hoje. Então, se você está aqui agora, né? Já demonstra que você quer aprender um pouquinho sobre a desinflamação e busca por conhecimento, que isso que é importante, tá? Então, essa transformação tem que ser realmente de dentro para fora. E isso é para as pessoas como você, né? Que eu entrego conteúdo de alto valor. Eu vou tentar fixar aqui o tema da minha live, que é só um pouquinho, desequilíbrio hormonal e inflamação já vão compartilhando a live aí para as colegas de vocês que precisam saber um pouquinho sobre desequilíbrio hormonal e inflamação crônica, que é o tema da nossa live de hoje. Deixa eu ver se saiu certo. Desequilíbrio hormonal e... coloquei inflação. Gente, pelo amor de Deus, deixa eu organizar aqui de novo. Ao vivo é assim mesmo, tá? Desequilíbrio hormonal e inflamação crônica. Fixei. Para quem entrar agora, né, na live. Oi, Fátima, tudo bem? Desequilíbrio hormonal e inflamação crônica é o tema da nossa live de hoje. Nós vamos tentar abordar todas essas estratégias sobre a inflamação e o desequilíbrio hormonal, tá? Já comecei aqui lendo a palavra para vocês, que está em Filipenses, tá? Bom, vamos continuar aqui. Deixa eu só me organizar. Então, quero deixar aqui para vocês. Vocês já pararam para pensar que porque tantas pessoas estão doentes, tá? E mesmo assim elas continuam tomando remédio? Quem já fez essa... quem já parou para pensar nisso? Oi, Regiane, bem-vinda. Então,
mesmo as pessoas tomando remédios, elas continuam em adoecimento. Então, nós da medicina integrativa, né? A gente trata a causa, raiz desse adoecimento. Então, na saúde integrativa, nós fazemos essa diferença. Nós buscamos a causa, tá? E tratamos a inflamação crônica subclínica. Porque todos os pacientes que vêm pra gente com melasma, acne, psoríase ou alguma dermatite está inflamado. Por exemplo, para vocês terem ideia, celulite é um nível de inflamação. E aí depende da celulite, a gente vai alinhar isso a graus de inflamação. Então a gente precisa controlar essa inflamação. Então, de forma bem clara para vocês, imagine uma pequena brasa escondida aí debaixo das cinzas. Pensa comigo, imagina aí essa pequena brasa escondida debaixo das cinzas. Então, ela muitas vezes parece até inofensiva, mas com o tempo, essa brasa vai tomando uma proporção maior e se tornando, né, um incêndio. E assim é essa inflamação do nosso corpo, ela é silenciosa. Então, a maioria das vezes, essa inflamação no nosso corpo, ela é silenciosa. E se não agimos, ela se manifesta em doenças. E quais são essas doenças? Obesidade, diabetes, hipertensão, doença autoimune também, tá? E até o nosso envelhecimento precoce. Vocês sabiam disso? Então, tudo começa por conta aí dessa inflamação. Então, por isso o tratamento integrativo segue essa linha, tá? Primeiro, o que é que a gente faz? A gente estabiliza, eu vou chegar lá na parte hormonal ainda, tá, Elisângela? Oi, Eliane, bem-vinda, meu amor, saudade de você. Bom, então, como eu falei, né, qual que é a ordem da atuação da saúde integrativa, né, da medicina integrativa? Qual que é essa ordem? Então, primeiro a gente tem que estabilizar esse paciente e devolver a qualidade de vida. Segundo, reduzir, tá, a dependência de medicamentos. Reduzir a dependência medicamentosa. Tem muitos pacientes que vêm pra mim, né, e estão dependentes aí de remédios o tempo todo. E a gente sabe que o remédio faz o quê? Ele só remedia, ele não trata, tá? Ele não trata. Então, o terceiro é trabalhar para que, sempre que possível, o nosso corpo não precise mais de medicamentos. Então, a gente vai trabalhar para, sempre que possível, o nosso corpo não precise mais de medicamentos. E aí, um erro comum, tá? Que eu vou falar pra vocês. Eu sempre ensino, né, ter esse estilo de vida mais saudável, sem os remédios. E esse estilo de vida, ele só é corrigido, tá? Com ajustes de bons hábitos, que é o paciente ter a consciência, né, de verdade, que ele precisa aí ter outros hábitos de vida, porque aqueles hábitos velhos, né, eles só inflamam o corpo do paciente. Então, e quais são as raízes que inflamam o corpo? Alguém sabe? Mari Paula, César, boa noite, bem-vindos. Bem-vindos, já compartilha a live aí para os colegas de vocês. Hoje o tema da live tá aqui fixado, tá? Desequilíbrio hormonal e inflamação crônica, tá? A live tá aqui no YouTube e no canal do Instagram, tá? Falando com vocês. A live vai ficar um pouquinho salva lá aqui no nosso canal do Instagram e depois vai subir só pro YouTube. Bom, quem sabe aqui, né, quais são as raízes que inflamam o corpo? Alguém sabe? Mari, fez um peeling de diamante e meu rosto ficou com manchas. Ficou pior, porque... Oi, Antoniel, boa noite, bem-vindo. Uma honra ter você aqui. Esse paciente com resultado maravilhoso. Então, se a gente não tratar a causa, esse peeling só vai inflamar, né? Só vai inflamar mais essa mancha, esse melasma. Por isso a gente precisa aí tratar a inflamação crônica antes de fazer qualquer procedimento a nível de pele, tá?
Então, quais são as raízes que inflamam o corpo? Vou conversar com vocês. Então, as alterações da nossa microbiota intestinal, estresse, poluição, metais pesados, tá? Carências nutricionais, excesso de toxinas ambientais, tudo isso gera a inflamação e desregula o nosso metabolismo, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se o nosso intestino ele está inflamado, não adianta apenas passar creme na pele para clarear a mancha de melasma, igual você falou, né? Tem que olhar esse corpo inteiro e tratar tudo para só depois passar alguma coisa a nível de pele. Então, não adianta passar só um creme, não vai resolver. Por exemplo, se eu tenho desbiose intestinal, se eu usar um hidratante para a pele, vai tratar a minha desbiose? Não vai. Vocês precisam virar essa chave e aprender realmente a tratar o corpo como um todo. Porque só a pele não tem como segurar um tratamento. Então, por isso que a inflamação vai continuar alimentando o problema de dentro para fora. Então, a gente precisa ir na causa raiz e tratar essa inflamação, tá? Então, se você quer resultados reais, resultados de verdade, duradouros, vocês precisam ir além da superfície, tá? É tratar de forma, né, integrativa e investir na raiz do problema, que é a nossa saúde, tá? Vamos lá, vou começar aqui fazendo umas perguntinhas para vocês. Nossa live de hoje, como vocês sabem, é falando sobre a inflamação crônica e o envelhecimento. Vocês sabem qual a diferença de envelhecimento saudável e inflamação? Quem que sabe? A Mari sabe, Eliane. Olha, o que é, primeiro, eu vou explicar pra vocês, o que é uma doença crônica, tá? O que é uma doença crônica? A doença crônica, geralmente, ela não tem cura, tá? E sim controle. Então, a doença crônica, geralmente, ela não tem cura, mas ela tem controle. E qual que foi o grande erro que aconteceu nos últimos anos na medicina convencional? Durante anos, né, se investiu muito em diagnósticos e em tratamentos, mas quase não se investiu em procurar o motivo da doença. Por isso que eu falo com vocês, nós temos sempre que procurar qual é a causa da doença que o paciente tem. E aí está o diferencial de nós que fazemos a medicina integrativa, que queremos alinhar com vocês, né, o que é sempre possível, né, é mudar, trazer essa mudança, essa virada de chave, né, e tentar corrigir essas disfunções de saúde e de estética. Outro ponto importante, nós não somos, tá? Nós não somos contra a utilização de medicamentos. Então, as pessoas perguntam, vocês usam medicamentos? Vocês são contra? A gente não é contra a utilização de medicamentos, mas nós acreditamos que o remédio, ele deve ser para quem precisa de fato, tá? O remédio, ele deve ser para quem precisa de fato. E, se possível, de forma transitória. Então, corrigindo um problema para que o paciente não fique dependente a vida inteira de medicação. E esse é o objetivo do profissional hoje da saúde integrativa. É trazer esse paciente para as práticas integrativas e que ele não fique dependente a vida inteira da medicação. Então, o que acontece com a grande maioria das doenças crônicas que não tem cura? Então, eu vou dar uma base aqui para vocês compreenderem melhor. O tratamento na saúde integrativa, ele não se baseia em remédios, como vocês já sabem. Mas sendo a maioria dos pacientes que me procuram, eles fazem uso de medicamentos, tá? Eles já vêm usando vários tipos de medicamentos, por isso que tem um melasma medicamentoso. É aquele melasma que é muito resistente, porque são pacientes que fazem uso aí de medicamentos sem orientação médica, que é o pior, tá? Então, você precisa tratar o estilo de vida, tá? E tentar tirar o remédio. Então, tratar o estilo de vida corrigindo, né? Os maus hábitos de vida
indo para academia, fazendo, né, exercício ao ar livre, melhorando sua ingesta de água, cuidando do seu corpo como um todo. Outro fato importante que eu gostaria de salientar aqui para vocês, o único remédio que trata de fato, tá? O único remédio que trata de fato o problema é o antibiótico. Alguém sabe falar por quê? Antônio, Eliane, Flaviana, sabe falar? Qual que é o único remédio que trata de fato o problema? É o antibiótico. Por quê? Quem sabe falar? Porque o antibiótico, ele mata as bactérias. Ele vai realmente matar as bactérias. Então, o antibiótico, ele mata realmente as bactérias. Ele tem essa função de tratar a infecção, tá? Mas aí eu te pergunto, o antihipertensivo, ele trata a hipertensão? Quem sabe falar? O antihipertensivo, ele trata a hipertensão? Não trata. Então, experimente parar para ver se essa pressão não volta a subir. A gente tem que virar essa chave e tentar entender, né, o que o nosso corpo precisa. Então, se você corrigir seu estilo de vida, né, você pode reduzir a necessidade do remédio. E em muitos casos, tá, você pode até não precisar mais dele. Por isso que essa medicina integrativa, a gente consegue aí melhorar a vida de muitas pessoas. Importante, né? O que é que os remédios fazem no nosso corpo? Eles reduzem, né? E controlam os sintomas. E isso o estilo de vida também faz para vocês. Quando a gente toma um remédio para dor de cabeça, todo dia eu tenho dor de cabeça, todo dia tenho dor de cabeça, mas por que eu todo dia tenho dor de cabeça? Às vezes é problema emocional, muito estresse. E se a gente corrigir esse estilo de vida, eu, por exemplo, não vou ficar tendo crise de dor de cabeça todos os dias. Então, o remédio, né, como fala, o remédio ele controla os sintomas e o nosso estilo de vida ele também tem essa capacidade de controlar e de corrigir os nossos sintomas. Então, é por isso que precisamos introduzir na nossa prática clínica, tá? E estimular a melhora do estilo de vida para as pessoas e os pacientes que nos procuram. Como eu sempre falo, né? O remédio é para quem precisa de fato. Quando a gente pode, quando a gente tem essa noção que o natural é melhor, a gente muda a nossa mentalidade. Tá fazendo sentido para vocês? Fala aqui pra mim se faz sentido para vocês. E o que a gente pode fazer para melhorar? É tentar detectar, tá? E controlar esse processo. Descobrir o que está ocasionando a inflamação. Nice falou que faz sentido. Muito bem, Nice. A Fátima falou que faz sentido. Desacelerar, né, o nosso corpo, que a gente anda muito acelerado o tempo todo. A gente quer resultado para hoje, a gente quer resolver problema para hoje. O Antoniel também. E muitas vezes a gente consegue reverter esse quadro, tá? A gente consegue reverter esse quadro. Claro que cada pessoa, cada corpo tem um processo, mas a gente consegue sim melhorar. E qual que é a cronologia que eu oriento o meu paciente, né? Para tratar, né, com a medicina integrativa, as práticas integrativas. Primeiro que a grande maioria chega para mim, tá? Já usando medicação, tá? E elas usam remédios e não estão bem. Então, olha só. As pessoas usam remédio, mas não estão bem. E o primeiro passo é orientar a deixar o remédio, claro, né, de forma consciente, né? Aqui a gente não tá aí pra tirar remédio de ninguém, mas é virar essa consciência para deixar o paciente ainda melhor, deixar o paciente bem. O segundo passo, boa parte consegue reduzir, né, e diminuir as doses do remédio. Então, boa parte dos meus pacientes consegue reduzir e diminuir as doses do remédio. Mas eu sei que nem todo mundo consegue, né? Nem todo mundo consegue tirar totalmente a medicação. Mas se for possível, a gente vai trabalhar para isso. A Eliane falando que faz muito sentido. A
Ellen tá perguntando, né, quais os sinais e sintomas de inflamação? É isso que eu tô falando, Ellen. Depende, por exemplo, inflamação crônica, tem a desbiose, tem o desbalanço hormonal, que a gente vai falar mais para frente, né? Que eu sei que uma paciente já perguntou aqui. Às vezes o paciente aí tá com, por exemplo, rinite, sinusite, que não se cura, né? Tá com excesso de inflamação. Então, tudo isso são inflamações crônicas, são algumas doenças autoimunes que o paciente aí não consegue desinflamar esse corpo para poder tratar. A gente primeiro precisa achar a causa para fazer um tratamento adequado, tá? Bom, tem uma teoria unificada de paciente, tem uma teoria unificada de saúde que fala assim: à luz do conhecimento vigente, a gente pode afirmar que a inflamação crônica subclínica é a principal causa primária das doenças do fator do envelhecimento. Ou seja, vou repetir de novo. A inflamação subclínica é a principal causa primária do fator do envelhecimento. Portanto, a anti-inflamação quer dizer o quê? É um sinônimo de saúde. É para a gente estar sempre desinflamado. Se nós estivermos sempre desinflamados, nós não vamos ficar doentes. E aí, o que a Ellen acabou de perguntar, né? Vou dar outros exemplos aqui de sintomas de inflamação crônica. Estresse, que pega muito paciente muito estressado, o melasma vai bombar nesse rosto, vai ficar muito escuro, o paciente não consegue clarear de jeito nenhum, que a gente fala do estresse oxidativo, inclusive, tá? Distúrbios da flora intestinal, paciente que não consegue, né, tratar esse intestino, tá sempre aí com o intestino permeável, intestino irritado, pacientes que fazem uso ou já fizeram uso aí de laxantes, que a gente sabe que só pioram a parede intestinal, tá? Desbiose intestinal também, aumento da permeabilidade intestinal, os poluentes, que a gente sabe também, metais pesados. Eu sempre peço exame, né, de acordo, claro, com o caso de cada paciente, né, para ver se o paciente aí tem aí excesso de algum metal pesado. Carência de vitaminas e minerais, esse aqui bateu, valeu, né? A maioria dos pacientes que vem para mim aí tá com carência de vitaminas, minerais e carências nutricionais. São pacientes que não se nutrem, não se alimentam da forma correta. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês se nutrem? Se nutrem da forma correta? Quem já foi minha paciente, Eliane, tá aqui, o Antoniel, né? Aprenderam melhor a comer, a escolher o alimento de vocês, aquilo que vocês vão servir, né? Colocar na mesa. Então, todas essas raízes, né, que eu falei, carência nutricional, carência, excesso de metal pesado, todas essas raízes levam a um tronco em comum. Pense que a gente é uma árvore, né? Tudo isso que eu falei antes leva ao nosso tronco em comum, que é a inflamação, tá? Oi, Sandra, tudo bem? Bem-vinda, meu amor. Então, todas essas raízes levam a uma inflamação. Dessa inflamação vão surgir algumas consequências. E quais são elas? Câncer, tá? Dessa inflamação, quando está muito inflamado, e aí eu dei um joinha, apareceu alguma coisa aqui. Bom, dessas inflamações pode surgir o câncer, e aí todas nós temos células cancerígenas, tá? Só para deixar muito claro. Só que algumas pessoas desenvolvem e outras não. Por isso que a gente fala do nosso estilo de vida, que é tão importante, da nossa epigenética. Então, câncer, obesidade, depressão, doenças degenerativas, tá? Doenças autoimunes também, disfunções cognitivas, todas essas doenças têm em comum que é a inflamação. Então, por isso é tão importante a gente estar desinflamando, tão importante. E qual que é a principal maneira de desinflamar através do que a gente coloca aí na nossa boca, né?
Nossa alimentação, ela é essencial, ela é muito importante, não só para o tratamento de melasma, mas para nossa vida, é o nosso estilo de vida. Então, as pessoas aí que não conseguem desinflamar, geralmente elas estão obesas, tá? Tem distúrbios da microbiota intestinal, tem muita toxicidade por conta de metais pesados, tem infecções bacterianas, infecções virais também, tá? Tem intoxicação também por algum metal, pessoas que usam muita bijuteria. Hoje eu tô até aqui com um cordão, mas assim, são coisas que eu uso de vez em quando. E eu fiz meus exames agora em janeiro, tá tudo bem, graças a Deus. O que eu pude fazer de injetável, de suplementação eu fiz também. Não tô com excesso de nenhum metal pesado, não tô faltando, por exemplo, zinco. Fiz reposição de algumas vitaminas, minha vitamina a B12 tá excelente, a minha vitamina D também tá muito boa. Então, assim, tudo que eu pude fazer para melhorar a minha saúde, para que eu consiga sempre estar desinflamando, eu faço. Então, de 6 em 6 meses eu procuro fazer. Oi, Carliane! Eu procuro fazer exame de sangue para fazer esse monitoramento mesmo da minha saúde, tá? Então, essas que eu falei, né? Pausas hormonais também, que é muito importante, tá? Essas pausas hormonais, né? Que é a queda dos hormônios, especialmente dos hormônios sexuais, que ocorre quando a gente está envelhecendo. Ou seja, a partir, né, do momento que a gente nasce, a gente vai envelhecer. Porém, a partir de 35 anos, né? 25, 35 anos, a gente já começa aí ver aí isso com mais prioridade aí na nossa saúde. Então, essas são as principais causas da inflamação crônica. A inflamação crônica também, tá? Ela vem do envelhecimento, que é um estudo que mostra, que eu peguei aqui esse estudo da Universidade dos Estados Unidos, que tem como fator principal o câncer, doenças cardiovascular, tá? Diabetes tipo 2, que é o nosso estilo de vida, né? Que eu sempre batendo nessa tecla. Doenças renal crônica, esteatose hepática, para quem não sabe, é gordura no fígado. Doenças autoimunes e doenças degenerativas. Então, tem como pano de fundo sempre essa inflamação subclínica. Bom, ela é definida, para vocês entenderem melhor, tá? Como um desequilíbrio pró-oxidante e antioxidante. O que isso significa? Ela resulta em um dano na nossa macromolécula e ela sinaliza uma interrupção do nosso sistema redox, tá? Que é a nossa célula. Ou seja, a gente quebra a nossa homeostase do nosso corpo. Então, quando o nosso corpo inflama, há uma quebra do equilíbrio e esse desequilíbrio leva a balança para o lado inflamatório. Vou falar um pouquinho para vocês sobre os pró-oxidantes e os antioxidantes. Fatores que geram radicais livres, tá? Que por sua vez deslocam as macromoléculas celulares, induzindo a oxidação das proteínas. E também, né, de outro lado, eles geram aí um fator pró-oxidante. Os antioxidantes, eles trabalham para combater esse processo, tá? Então, obviamente, podemos lançar mão dos antioxidantes, que são os suplementos, mas o uso deve ser controlado. E aí, aspas aqui. O paciente chega para mim e já vem falando que usa oleolar, que usa piquenogenol, e vai falando o nome de várias coisas que eles usam. Não adianta usar nada disso se você tá chegando agora e tá inflamada. Se eu tenho melasma no meu rosto, não tenho boa saúde. E aí eu não posso gastar dinheiro com antioxidante nesse primeiro momento. Os antioxidantes, como eu estava falando aqui, eles são bons, só que eles não devem ser usados como suplemento a larga escala aí, sempre a vida toda, sem eu tratar o que está acontecendo por dentro de mim. Então, primeiro eu preciso virar essa chave, tratar a minha saúde, ver o que está inflamando
o meu corpo e depois sim usar um antioxidante. Porque o seu corpo, dessa forma, principalmente se for oral, principalmente se for manipulado, o seu corpo não consegue absorver nenhuma vitamina, nenhum mineral, nenhum antioxidante, se você primeiro não consegue aí desinflamar seu corpo. E qual o primeiro sinal aí que você está conseguindo desinflamar esse corpo, para quem tem melasma? Qual que é o primeiro sinal que a gente realmente percebe aí que a gente está conseguindo aí desinflamar o corpo? Para quem tem melasma, esse melasma começa a abrir. Ele começa aí, se o melasma está concentrado na bochecha, ele começa a abrir. Então, é um dos primeiros sinais que a gente está no caminho certo. Então, a gente precisa... Isso, vai sumir nas manchas. A gente precisa ter essa consciência que se a gente for no caminho certo, a gente consegue aí melhorar essa pele, né? E deixar essa pele mais clara. O que a gente deve sempre estimular, tá? É a produção dos nossos antioxidantes endógenos, os nossos antioxidantes naturais, que fazem a mudança no nosso estilo de vida de verdade. E aí, é uma alimentação saudável, tá? É um sono adequado. A gente sabe que pelo menos 7 horas de sono a gente tem que dormir, tá? A atividade física regular, tá? Controle do estresse. Então, não adianta paciente vir para mim tratar melasma se o paciente só vive estressado, se o paciente não faz atividade física, se o paciente não cuida da alimentação, se o paciente não quer cortar alguns prazeres, né? Eu sempre falo, é proibido alguma coisa? Não, a gente escolhe, né? Não é proibido nada. Porém, a gente tem que ter essa consciência que se eu não deixar aquele velho estilo de vida, né? Que tá causando aí uma má saúde, minha mancha, né? Se tá me deixando inflamada, a gente não vai conseguir ter o resultado aí que a gente espera, né? O estresse inflamatório e o estresse metabólico. Olha a diferença, tá? Falando do estresse inflamatório, ele interfere no metabolismo. E o estresse metabólico leva à resistência insulínica. Então, paciente que tá aqui na live, que tem resistência insulínica, é por conta do estresse metabólico. Então, a insulina, né, diabetes tipo 2, por exemplo, leva à obesidade e a maioria das doenças do envelhecimento. Então, tudo isso, ele começa por conta do intestino. Então, às vezes o paciente fala pra mim, mas meu intestino é ótimo, ele funciona super bem. Mas aí vamos avaliar realmente se ele funciona bem. Como que é esse bem? Porque se ele funcionasse realmente bem, feito engrenagem perfeita, a pele, por exemplo, de melasma não estaria manchada. Então, a disbiose aumenta a quantidade de bactérias gram-negativas, tá? Essas bactérias danificam também a parede intestinal e aumentam a permeabilidade intestinal. E isso, né, elas produzem uma membrana que ativam os receptores de reconhecimento imunológico, iniciando uma cascata inflamatória. Então, resumindo aqui, essa ativação inflamatória, ela interfere nas vias enzimáticas e nos receptores da insulina, gerando resistência à insulina. Então, às vezes o paciente está aí, não sou diabética, ok, né? E aí eu vou olhar o exame de sangue e o paciente está pré-diabética. Né? E ele até se assusta porque está pré-diabética, e quando vai no médico convencional, o médico fala, não, tá tudo bem, né? Sua saúde está ótima, e continua comendo docinho, que quando você tiver diabética, a gente passa um remédio. Então, vocês têm que aprender. Ô, irmão, Pai Senhor. Então, a gente tem que aprender a ter essa virada de chave, tá? Por isso, controlar o impacto, tá? E tudo que comemos influenciam diretamente na nossa saúde. Então, a manutenção da nossa microbiota intestinal, tá? A manutenção da nossa sensibilidade de receptores de insulina, a prevenção de doenças inflamatórias. Então, tudo isso vai impactar aí, com certeza, na nossa pele, né? Que é isso aí que as pacientes tanto desejam, realmente ter uma pele mais bonita, uma pele desinflamada, né? Um melasma mais escondido, uma remissão de melasma mesmo.
Bom, é muito assunto pra gente conversar aqui. Vou tentar falar um pouquinho agora sobre a parte hormonal, tá? Pra vocês falar sobre a parte hormonal. Deixa eu ver. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a queda hormonal e o aumento da inflamação. Eu sei que é um assunto aí que todo mundo gosta de saber, né? É para homens e mulheres. Então, as quedas hormonais têm relação, tá? Direta com o aumento da inflamação. Então, a queda hormonal tem ligação direta com o aumento da inflamação. Então, a mulher que está na menopausa passa por uma transição, tá? E aí isso altera o perfil lipídico. E há uma elevação do colesterol total, tá? Triglicerídeos também. E lá da lipoproteína de baixa densidade, que é o LDL. A redução de níveis de lipoproteínas e de alta densidade, que é o HDL. Mulheres na menopausa apresentam maior aumento do processo inflamatório devido à quebra, né, à queda do estrogênio. E aí, às vezes, algumas mulheres falam assim, depois, né, que eu tô começando a minha menopausa, melasma apareceu, não tinha nada, né, o meu rosto estava limpo. Um dos fatores. Então, a menopausa também está associada à redistribuição, tá, da gordura corporal. Então, preste atenção agora. Antes da menopausa, né, que é o MENAC, a mulher acumula mais gordura no quadril. Então, antes da menopausa, que é o MENAC, a mulher acumula mais gordura na região do quadril, nas coxas e no bumbum. Na menopausa, né, com essa falta aí do estrogênio, ela acumula mais gordura na parte aí da pochete, a gente fala, né, do abdômen, tá? Então, o aumento, inclusive, isso tem um aumento de doenças cardiovascular, tá? Isso é muito sério, tem aumento de doenças cardiovascular. Então, o estrogênio regula o depósito de gordura do nosso corpo, tá? Sendo o hormônio responsável pelo contorno corporal. Ou seja, o estrogênio que vai deixar a mulher com aquele corpão violão. Então, quanto mais o corpão violão, mais estrogênio essa mulher tem, tá? O estrogênio também, ela regula o depósito de gordura, tá? No corpo feminino. Sendo o hormônio responsável pelo contorno da mulher, como eu falei agora. Então, a perda, né, desse hormônio favorece o quê? O acúmulo da gordura abdominal. Por isso que nós mulheres temos mais gordura aí na parte aqui, né, da pochete, como a gente fala. Por isso sempre, né, que for possível, a gente, né, profissional da área integrativa, pede para procurar, né, quando for necessário, procurar realmente um médico para poder fazer essa reposição dos hormônios. Quando a gente não consegue fazer de forma natural, tem que procurar um profissional médico para fazer essa reposição hormonal, tá? E quais são os impactos aí na menopausa? Alguém sabe? Quais são os impactos na menopausa? Quem fala aqui pra mim? Bom, lá nos Estados Unidos, tá? Eu peguei um estudo que 1,3 milhões, olha só, 1,3 milhões de mulheres entram na menopausa a cada ano. O processo de transição da menopausa dura cerca de 14 anos. Isso é a idade média, tá, da mulher entre 41 a 51 anos. E no Brasil, também eu peguei esse estudo no Brasil, tá? Cerca de 40 milhões de mulheres nessa faixa de transição, tá? São mulheres que podem trabalhar com terapias integrativas. Então, no Brasil, tem 40 milhões de mulheres que nessa faixa de idade, tá? 41 a 51, estão aí em fase aí, de menopausa. E como diz o ditado, que eu quero sempre lembrar para vocês,
A gente é livre para fazer escolhas, mas é refém das nossas escolhas. Então, nós somos livres para fazer escolhas, mas somos reféns. Por que que hoje a gente tem algumas disfunções de saúde? Porque lá atrás, eu, Daniele, fui tão responsável pela minha saúde que me gerou mancha de melasma. Fui tão responsável pela minha saúde que me gerou dermatite, né, por exemplo. Que me gerou resistência à insulina, né? Não tem nada disso, mas eu tô dando exemplos para vocês entenderem. Sou tão responsável pela minha saúde que entrei na menopausa precoce, tá? Então, por exemplo, já tive pacientes de menopausa precoce com 18 anos, que hoje eu acho que ela deve ter uns 55 anos, que o nível de inflamação dessa paciente por ter menopausa precoce é muito maior. E o risco cardiovascular dela é muito maior do que qualquer paciente. Então, tudo aquilo que ela fez quando tinha 18, reflete agora, quando ela tem 55, 56 anos, por exemplo. Então, coloca aqui se tá fazendo sentido para vocês todo esse conteúdo, tá? Nossa live, para quem entrou agora, desequilíbrio hormonal e inflamação crônica. É o tema aí da nossa live. Então, vou falar para vocês. Mais uma vez, as mudanças no estilo de vida, como uma dieta, né? Dieta, atividade física, saúde intestinal, né? Saúde metabólica, tudo isso vai ajudar na transição aí dessa menopausa. Outra coisa para vocês. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a inflamação, tá? E o câncer de mama. Como eu falei antes, né, no início da live, quem estava aqui, todas nós temos células cancerígenas. Obrigada, Eliane. Todas nós temos células cancerígenas, mas, né, algumas pessoas vão desenvolver e outras não, né? Tomara que a gente não esteja nessa lista aí, que a gente não desenvolva células cancerígenas. Não desenvolva câncer. Vamos muito além, né, do que uma doença, né, que é, por exemplo, diabetes, obesidade, né, hipertensão. Doenças como câncer podem ser alimentadas por esse processo de inflamação subclínica, tá? A inflamação tem relação direta com o câncer de mama, tá? Então, para vocês colocar isso aí na vida de vocês. A inflamação tem relação direta com o câncer de mama. Ou seja, a inflamação do tecido adiposo, que é o tecido branco, tá? Aumenta o fator de risco para câncer de mama. Então, por serem pró-inflamatórios e aumenta a ação da enzima aromatase mamária, tá? Essa enzima produz o próprio estrogênio mamário, tá? Que aumenta o risco de câncer de mama. Portanto, qual que é o principal fator para adquirir, não estou falando que é o único, mas qual que é o principal fator para adquirir o câncer de mama? Quem sabe? Coloca aqui pra mim que vai ganhar uma consulta. Qual que é o principal fator? Vou dar 5 segundos. Qual que é o principal fator de risco para adquirir o câncer de mama? 5 segundos. Vai ganhar uma consulta integrativa. Ninguém? Bom, o principal fator, né, para adquirir o câncer de mama é, sem dúvida, a obesidade, tá? E não sou eu que falo. São estudos que eu peguei, né, claro, do meus... A Francis entrou, achei que era alguém falando. São estudos que eu peguei, obviamente, né, de toda a saúde integrativa, tudo que eu estudo, né, de revistas científicas, inclusive. Então, o maior fator para adquirir o câncer de mama é, sem dúvida, a obesidade, tá? O principal risco é a obesidade. Então, muita gente tem medo aí de fazer uma reposição hormonal. Muitas mulheres falam aí que não fariam a reposição hormonal, que tem medo de fazer a reposição, mas não tem medo de engordar. Olha só que louco, né? Elas têm medo de engordar,
elas engordam e têm medo de fazer reposição hormonal. E esse sim é um verdadeiro grande fator de risco para as mulheres na menopausa, tá? O aumento do PCR, que é a proteína C reativa, é um dos maiores fatores associados ao desenvolvimento de câncer de mama para as mulheres. E o que tem a ver, né? Que é a obesidade e o câncer de mama. Então, existe uma relação, né, direta entre a obesidade e o câncer de mama. A inflamação desse tecido gorduroso, né, que é o tecido branco, ocorre quase sempre em mulheres. Quase sempre ocorre em mulheres com sobrepeso. Ou, né, mulheres obesas mesmo. E essa inflamação está presente na minoria das mulheres com peso normal, né, que não são mulheres sobrepeso. Então, tratar o processo subclínico e a obesidade é o principal caminho para reduzir o risco de ter o câncer de mama. Então, o caminho que eu tô falando aqui sempre, desde o início da live, é desinflamar. Nós estamos falando nessa live sobre desequilíbrio hormonal e inflamação crônica. Qual que é a palavra-chave? Sempre desinflamar. Menopausa precoce. Dei um exemplo de uma paciente que eu tive, né? 18 anos, tirou útero, tirou tudo. Menopausa precoce. Então, a menopausa precoce, ela piora determinados fatores de risco, pois esses pacientes ficam expostos ao processo inflamatório por muito mais tempo, tá? Então, alguns estudos mostram que principalmente o risco de doenças cardiovasculares em pacientes com menopausa precoce aumenta pela maior duração da inflamação crônica subclínica. É muito sério isso, gente, muito sério. Então, qual que é o primeiro passo diante de um tratamento de saúde? E aí eu volto a perguntar a vocês. Qual que é o primeiro passo diante de um tratamento de saúde? Primeiro passo é desinflamar esse paciente, é colocar para ele aquilo que tá deixando ele inflamado e levar o nível de consciência, o quanto ele precisa desinflamar esse corpo para que aquilo que ele tem hoje não vire uma doença. Então a gente precisa desinflamar esse corpo. Corrigir a resistência à insulina, que a maioria das pacientes tem, tá? Restaurar a saúde mitocondrial também, tá? Que é doenças inflamatórias, fazem as nossas mitocôndrias, tá? Funcionar mal. Identificar as causas, precisamos identificar as causas que estão levando a gente a inflamar. E mudança do estilo de vida. Sempre mudança do estilo de vida. Bom, vou falar aqui pra vocês, vou revelar aqui pra vocês o que eu uso em muitas pacientes para ajudar a desinflamar, tá? Então, algumas pessoas que estão aqui na live, que já passaram por mim, né? Sabe que o ácido alfa-lipoico, tá? Ele ajuda muito nesse processo de desinflamação do corpo, tá? Então, quando a gente, né, nós profissionais de saúde integrativa, pensamos em desinflamar, nós pensamos no ácido alfa-lipoico. Esse aqui é o meu queridinho. Então, eu não posso deixar de falar pra vocês, né? Como a gente tá falando aqui sobre desinflamação, eu não posso deixar de falar dele, do ácido alfa-lipoico. Ele é um antioxidante, tá? Ele é um antioxidante com impacto contundente na redução da resistência à insulina. Então, quem tem resistência à insulina, Dona Mora, bem-vinda! Quem tem resistência à insulina precisa fazer uso do ácido alfa-lipoico. Gente, quando eu falo tudo isso, eu falo que tudo é um conjunto, tá?
tudo é um conjunto. Não adianta somente, por exemplo, eu fazer atividade física se eu só vivo estressada. Não adianta somente eu ir para o nutricionista se eu não consigo fazer a dieta que ela me passou. Não adianta eu somente passar um creme clareador se eu não trato a causa. Então, tudo isso é um conjunto. Por isso que chama práticas e saúde integrativa, tá? Então, como eu falei, o ácido alfa-lipoico, ele é um antioxidante que vai ajudar muito aí, né, na desinflamação, na resistência à insulina, né? Na esteatose hepática também, quem tem muita gordura no fígado também. E melhora também a nossa biogênese e nossa função, tá, mitocondrial. E quais são os principais benefícios também aí, falando aí mais do ácido alfa-lipoico? Melhora a sensibilidade da insulina, tá? Aumenta a nossa captação. Ô Antônio, você não precisou, tá? Aumenta a nossa captação da nossa glutationa. A glutationa é o antioxidante mãe, tá? Ele tem o poder de desinflamar a nossa pele, de clarear o nosso melasma. Ele bloqueia também a síntese NF-κ, que é o principal marcador inflamatório, tá? Aumenta a capacidade da célula de reparar danos também, sendo chamado de antioxidante metabólico. Reduz a gordura visceral também. Esse é outro benefício do ácido alfa-lipoico. E ele bloqueia também a nossa oxidação proteica. Então, assim, o ácido alfa-lipoico, ele é o queridinho, ele é excelente aí para a nossa saúde e para ajudar a desinflamar nosso corpo. Bom, eu quero fazer um lembrete com vocês para encerrar a live. Quero falar para vocês que o fator mais importante para a redução da inflamação crônica e subclínica é a mudança do estilo de vida. Vou repetir para vocês. O fator mais importante para reduzir a nossa inflamação crônica subclínica é a nossa mudança do estilo de vida. É mudar tudo. É ter consciência que comer pão todo dia inflama. É ter consciência que jantar todo dia após 20 horas inflama. É ter consciência que se eu acordei de manhã e tenho um mau cheiro, por exemplo, nas minhas axilas, tem uma causa. Quanto mais mau cheiro eu tenho nas axilas, nos seios, né, na parte íntima, no pé, mais inflamado eu estou. É ter consciência que se eu não tenho um sono, se eu não chego a um sono REM, né, a um sono mais profundo, é porque realmente meu ciclo circadiano ele está desregulado, eu preciso melhorar tudo isso, rever. É ter consciência que eu preciso sim iniciar uma atividade física, que se eu ficar em casa só sentada aqui nessa cadeira, não consigo fazer milagre na minha vida. É ter consciência que o estresse oxidativo vai piorar as minhas manchas de melasma. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é sobre esse processo inflamatório que é causado aí por nosso estilo de vida. Ele tem jeito e tem solução. Porém, né, nós precisamos querer. É mudar esse estilo de vida, trazer a consciência que a gente precisa realmente desinflamar esse corpo, melhorar tudo aquilo que a gente faz, e olhar para a nossa epigenética, que é o estilo de vida que a gente teve a vida inteira. Se hoje, por exemplo, o Antônio tem 40 anos, o Antônio deve e pode mudar. É só querer. Não importa a idade que você tenha. Pra gente mudar tudo isso realmente querer e dar o primeiro passo. E eu acredito muito que vocês querem, porque vocês estão aqui na live comigo nessa terça-feira, nessa hora, olha a hora que são. Então vocês estão aqui porque vocês querem aprender conteúdo, vocês querem desinflamar, vocês querem melhorar a saúde como um todo. Então eu quero muito agradecer vocês por estarem comigo nessa live. Eu sei que esse conteúdo que eu trouxe hoje é um conteúdo que eu sempre recebo perguntas no direct, né? Falar sobre a parte hormonal, a desinflamação. É um conteúdo riquíssimo, tem muito mais para trazer para vocês. E eu espero muito, muito, muito vê-los
novamente aqui na live na próxima terça-feira, tá? Um beijo, boa noite e bom descanso. Tchau!